Que o Palmeiras vive a melhor situação entre os clubes paulistas do ponto de vista financeiro, isso não é novidade, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola vou apresentar números assustadores dos concorrentes do Verdão. E Dudu foi afastado até dos treinos no Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre a reunião entre Alexandre Matos e André Cury para definir os próximos passos do atacante. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira, falando sobre as chances do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar tudo sobre Carlo Ancelotti e seleção brasileira. Fui o primeiro a cravar no domingo que existia um acerto verbal entre o técnico italiano e a CBF. Nessa terça-feira, uma bomba divulgada pela imprensa europeia. Carlo Ancelotti e CBF teriam desistido do acordo. Tudo porque o Real Madrid decidiu demitir o Ancelotti agora e alegou que não pagaria a multa rescisória pela quebra do contrato com um ano de antecedência por causa do acordo entre Ancelotti e seleção brasileira. Diante desse cenário, CBF e Ancelotti decidiram descartar de forma pública o acerto que estava fechado. Aí é uma opinião mais do que uma informação. Tenho a impressão de que CBF e Ancelotti podem estar despistando a imprensa para garantir que o Ancelotti receba o valor da multa rescisória pela demissão. Real Madrid quer demitir, não quer? Então que pague a quebra do contrato, senão vai ter de continuar com o treinador, e a pressa por parte de torcedores espanhóis para que Xabi Alonso assuma depressa o clube. Real Madrid que tem somente mais uma chance de título na atual temporada do Campeonato Espanhol. Para isso precisa tirar uma diferença de 4 pontos em relação ao Barcelona, e os times se enfrentam no dia 11 de maio em Barcelona. Mas Nicola, tá todo mundo cravando que a CBF desistiu do Ancelotti. Vale a lembrança de que o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, é apaixonado pelo treinador italiano e vinha colocando ele como plano A, B, C, D, E, F. Somente a partir daí apareceria o Jorge Jesus. Acho que a gente precisa esperar cenas dos próximos capítulos. Só para completar, importante lembrar também que, de acordo com o jornal Marca, o Ancelotti recebeu uma oferta para trabalhar na Arábia Saudita, com salários na casa dos 26 milhões de reais mensais. Enfim, verdadeiro caos em meio à busca da seleção brasileira por um novo treinador. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira explicou quais as chances de o Verdão se sagrar campeão do Super Mundial de Clubes. Confesso que fiquei surpreso com a resposta. Você, palmeirense, apontaria qual chance? Com a lembrança de que são 32 equipes, sendo 12 do futebol europeu. Algumas das principais do mundo estarão nesse Super Mundial de Clubes. Para Abel Ferreira, a chance ao viver gira na casa dos 10%. Isso equivale a dizer, de modo grosseiro, que de cada 10 participações do Palmeiras no Super Mundial, o Palmeiras venceria uma. A frase do Abel foi a seguinte, abre aspas, é verdade que teremos 10% de hipótese de poder ganhar esse Mundial. Pois bem, vamos lutar por esses 10%, começando com o nosso primeiro foco em passar da fase de grupos. Só para lembrar que o Palmeiras está no grupo A, ao lado do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami de Lionel Messi. O Abel ainda disse, abre aspas, há duas coisas que nós temos que fazer. A primeira é competir. A segunda é desfrutar de uma oportunidade que, por mérito próprio, nós conquistamos. Use o espaço para comentário para apontar qual o percentual de chance do Palmeiras e dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Combinado? Boa noite, Nicola. É verdade que o Palmeiras pode emprestar o Naves para o Grêmio em troca do Cristaldo? Que Deus abençoe sua vida e sua família, te admiro. Obrigado pelas palavras, Diegão, para você o mesmo. Sobre Cristaldo, é um velho sonho do Palmeiras, mas o Grêmio sempre se mostrou muito intransigente em relação à negociação desse atleta. Não acho que o Naves seria um contrapeso para um jogador que é importante por lá, tá bom? Deixa eu contar uma coisa de Palmeiras, aproveitando a pergunta do Diego, algo que eu nem contei em vídeo, mas daqui a pouquinho, talvez no vídeo de amanhã eu conte. Mas como vocês perguntam aqui, e eu tenho uma língua solta, eu vou falando para vocês. Palmeiras fez, nessa semana, a terceira investida para a contratação do Juninho Capixaba. O Juninho está prestes a estourar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que havia começado a série de propostas para o Red Bull Bragantino em 4 milhões de euros, ouviu não, subiu para 7 milhões de euros e ouviu não. O Palmeiras chegou a 8 milhões de euros. E mais uma vez não houve acordo. O Red Bull Bragantino entende que não dá para vender o Juninho Capixaba agora,
sob o risco de só poder contar com um substituto na metade do ano. E o Red Bull ainda se defende, lembrando que em janeiro tentou chegar a um acordo com o Palmeiras, oferecendo ou aceitando a contrapartida do Vanderlan. Agora, diante do cenário que o Palmeiras está propondo, não há chance de negociação, tá? O Red Bull Bragantino rejeitou a proposta do Palmeiras, como já havia feito com Atlético Mineiro, Cruzeiro e também Flamengo. Foram outros clubes que tentaram a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. O José Borim está por aqui. Gaviões tem que pagar o estádio e ficar quieta. Agora também é caloteira. Ficou de pagar 700 milhões e só pagou 40 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Sou palmeirense e acho um absurdo a torcida do Palmeiras ficar cantando meu Palmeiras. Deveriam cancelar a lei, o que acha? O Everaldo está se referindo ao hino nacional que é cantado, que é executado antes dos jogos do Palmeiras, e o torcedor do Palmeiras fica meu Palmeiras, em vez de cantar o hino, né? Everaldo, eu acho que cada um faz da maneira que quiser, mas eu acho um desrespeito com o hino nacional, para deixar minha opinião, tá? Hora de falar sobre o Palmeiras com uma comparação frustrante. Vitor Roque, contratado como o reforço mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos, negociação de 155 milhões de reais, já tem 11 partidas pelo Verdão sem qualquer gol. Foram 715 minutos em campo, 8 jogos como titular, 3 na condição de reserva. Além desses 155 milhões investidos juntos ao Barcelona, ainda há o salário na casa dos 2 milhões de reais por mês. A comparação é com o Rian Francisco, centroavante recém-promovido da base no São Paulo. Salário de 45 mil reais mensais. Custo muito próximo do zero, afinal de contas o São Paulo pegou esse menino das categorias de base em Cotia. Pois saibam que o Rian Francisco, na atual temporada, em apenas 7 jogos pelo time profissional, já conta com 2 gols marcados, um contra o Ceará, que garantiu o empate no Castelão, outro contra a Portuguesa, que garantiu a vitória diante da Lusa no Campeonato Paulista. Com uma observação ainda mais importante, o Rian Francisco marcou 2 gols em apenas 173 minutos em campo. Ele tem sido muito mais reserva do que titular, foi titular em apenas 2 oportunidades na atual temporada, jogou outras 5 partidas entrando na reta final dos jogos. Ou seja, Rian Francisco em 7 jogos e 173 minutos marcou 2 gols, o Vitor Roque em 11 partidas e 715 minutos ainda não conseguiu balançar as redes. Importante destacar que o Vitor Roque tem enorme potencial e eu ainda acho que vai dar a volta por cima, mas precisamos registrar que o início do centroavante é dos piores. Ele não tem conseguido ser efetivo e a pergunta que eu quero deixar para você é: Vitor Roque vai dar certo no Palmeiras? O investimento foi acertado? Vou dar minha opinião. Ainda acho que é possível ver o Vitor Roque de outros tempos, mas tem muita gente que começou a duvidar. Só para completar em relação ao Verdão, o Palmeiras renovou o contrato de Luiz, centroavante, atacante da base, não dá para dizer que é centroavante, né? Também já fez jogos pelo time principal, tinha contrato até dezembro de 2028 e esse vínculo foi estendido até dezembro de 2029, tudo para que o seu salário pudesse ser aumentado, evitando qualquer chance de pagamento da multa rescisória em cenário nacional. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias maroto para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Chega aqui deixando aquele like esperto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima e vamos que vamos.